Olá, alunos! Eu sou a professora de Geografia, Maria Antonieta, professora substituta na Escola José Alves Martins, e hoje eu vou falar com vocês sobre uma atualidade, com o título de Nuvem Godzilla. Vocês sabem o que significa a nuvem Godzilla? O que é a nuvem Godzilla? Muito bem. Então, o que acontece? A nuvem Godzilla, ela é uma nuvem de poeira que se forma sobre o deserto do Saara, que abrange todo o norte do continente africano, aproximadamente abrangendo aqui uma extensão de 10 países do território africano. E essa nuvem de poeira, ela se desloca normalmente em direção ao sul da Europa, vem em direção ao oeste no Oceano Atlântico, e quando ela está muito densa, como acontece esse ano, ela chega na América Central. Então ela atinge os países da América Central, esse norte aqui da América do Sul, chegando até a Amazônia. Mas por que esse nome Godzilla? Os pesquisadores deram esse nome pelo fato dela estar muito densa em relação aos últimos 50 anos, né? Então meio século aí há essa alteração da quantidade de poeira que esse vento traz. O deserto do Saara, ele está localizado nesta região do norte do território africano, como eu já disse para vocês, e ele está demarcado, delimitado por regiões de savanas, né? Então uma vegetação de transição até a área de floresta equatorial. Veja que a localização do deserto é uma área tropical. Então, como que é o deserto do Saara? Ele é um deserto quente, um dos mais quentes do mundo, apresenta grandes contrastes climáticos. Então, por exemplo, durante o dia pode chegar a 50 graus positivos a temperatura e à noite pode chegar a 10 graus Celsius negativo. Então nós temos aí uma variação, amplitude térmica bastante acentuada. Os ventos são fortes, são recorrentes, né? E em termos de estrutura, como que é esse deserto? Ele é rochoso em alguns pontos, e em outros ele é formado predominantemente por dunas, né? Que são áreas de acumulação de areias, dunas às vezes que podem chegar a 90 metros de altura. Então ele tem essas características, né? Não se esqueçam que o deserto, que caracteriza o deserto é a falta de chuva e não a temperatura. No caso do Saara, ele é considerado um deserto quente, né? Mas nós também temos desertos frios em outras partes do mundo. O que caracteriza o deserto é ele ser sempre com uma taxa de chuvas bem reduzida, né? O índice pluviométrico bem reduzido. Aqui nós temos outra figura mostrando o deserto do Saara, né? Que vai caracterizar o que a gente chama de África do Norte, e abaixo do deserto a chamada África subsaariana. Nessa região do deserto, praticamente nós temos 2,5 milhões de pessoas morando nas regiões de oásis. E o que são esses oásis? São as regiões onde há o afloramento do lençol freático, ou seja, a água do subsolo chega até a superfície e formando, né, o que a gente chama de oásis, em função inclusive do desenvolvimento da vegetação ao redor dessa fonte de água. Então nessas regiões do deserto que a gente tem a concentração populacional, né? Aqui vocês têm uma figura que mostra características desse deserto na sua formação de dunas. O que é essa duna, essa areia aqui? Nada mais é do que uma decomposição de rochas. Então essa poeira, essa areia e essa poeira que se forma, ela tem vários minerais que a compõem. Aqui outras características do deserto do Saara. Então você pode observar a formação das dunas, como essa ou essas aqui. No caso dessa imagem, dá para você ver uma vegetação superficial sobre
sobre essa duna. Então nós temos aqui uma fixação maior dos sedimentos, quando aqui o vento sopra mais livremente sobre esses sedimentos. Nessa outra imagem, vocês vão observar o que é um oásis, no caso aqui é o oásis de Ubari, que está no deserto. Então veja, ocorreu um afloramento da água do subsolo e a partir daí você tem o desenvolvimento da vegetação. Então essas áreas acabam sendo fontes de abastecimento de água para a população e também para rebanhos, dessa população que vive na área desértica. Pois bem, essa nuvem chamada Godzilla, essa nuvem de poeira, que eu já falei para vocês, então ela está se deslocando, olha só, do deserto, que é uma foto de satélite, ela vai atravessar o Oceano Atlântico, quando ela está muito densa, olha só, muito compacta de poeira, de minerais, e vai chegar no território americano. Então aqui nós temos trechos da América Central, área do Golfo do México. Aqui é a Península da Flórida, pertencente aos Estados Unidos, um dos estados dos Estados Unidos. E também essa poeira atinge trechos aqui da América do Sul, podendo atingir a nossa Amazônia. Não se esqueçam também que a Amazônia, quando a gente usa o termo Amazônia, nós temos a Amazônia brasileira, mas temos a Amazônia internacional, porque a floresta ela se estende pelos países vizinhos, né? Ao Brasil, que fazem fronteira com o Brasil. Aqui vocês têm outras características dessa poeira quando ela atua sobre o território. Então veja uma nuvem bem mesmo densa, né, carregando grande quantidade, toneladas de sedimentos. E aqui a população se protegendo de alguma maneira da atuação dessa poeira. Aqui eu coloquei duas fotos para vocês observarem o antes e o depois com o aparecimento dessa nuvem, né? Mas por que falar sobre a nuvem Godzilla? Qual a relação dessa nuvem com a nossa unidade 2 que fala sobre paisagens? Então veja, através deste gráfico que aparece no livro de vocês, na unidade 2. A composição da paisagem nada mais é do que, na realidade, a paisagem ela é resultante, né, de vários elementos que estão interagindo. Então veja, a paisagem é resultante da interação do relevo com o clima, com a vegetação, a atuação da sociedade e da hidrografia. Então, quando um desses elementos que compõem a paisagem sofre uma alteração, todo o conjunto sofre uma alteração. Ou seja, a paisagem ela é dinâmica, ela sofre transformações constantes. Então, quando a gente fala do clima, um dos elementos que forma o clima é o vento. Então, o vento que atua sobre o deserto do Saara é que vai carregar os sedimentos para as áreas americanas e sobre o Oceano Atlântico, que nós já falamos nos slides anteriores. Então, o que vai acontecer? O vento ele é responsável por vários processos. Então, ele pode promover a desagregação de uma rocha, ou seja, um processo de erosão. Mas o vento também ele pode fazer o quê? Ele pode transportar os sedimentos, né? Então, realiza um trabalho de transporte e finaliza com um trabalho de acumulação de sedimentos. Então, se o vento reduz a velocidade, fica um vento mais ameno, os sedimentos serão depositados. Então, por isso que a gente diz que a paisagem é muito dinâmica, está em constante transformação. Um elemento sofrendo alteração provoca essa dinâmica de alterações no restante da paisagem. Então, no caso da nuvem de poeira Godzilla, é isso que a gente observa. Então, tem aspectos positivos? Sim, porque quando ela passa sobre o território, então, por exemplo, nessa figura que vocês estão observando, quando ela passa sobre um território,
os minerais que compõem essa nuvem, eles acabam assim, filtrando praticamente os raios solares. Então, diminui a temperatura sobre a superfície. Ou seja, a poeira ela acaba sendo assim, uma controladora térmica, né? Dá uma diminuída, ameniza a temperatura do lugar. Um outro aspecto positivo, que eu já mostrei no mapa, que essa poeira pode chegar em grandes trechos, inclusive na Amazônia, é que esses sedimentos trazem nutrientes, que são elementos minerais, que vão compor os solos dessas regiões tropicais e equatoriais. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma maior fertilidade da terra, que vai se renovando a cada ano que esses ventos chegam até a América, quando, claro, são ventos mais fortes e mais densos. É evidente que também tem aspectos negativos. Então, quais seriam os aspectos negativos dessa poeira sobre essas regiões citadas? Principalmente em relação à saúde do indivíduo, né? Então, pode provocar um problema na pele, pode provocar uma irritação de olhos, pode provocar uma reação alérgica, um problema respiratório, porque a quantidade de poeira, como nós vimos aqui nas imagens, é bastante grande, ela se desloca bem próximo da superfície da Terra. Então, o objetivo desse conteúdo é vocês entenderem exatamente isso, que a paisagem ela sofre uma atuação de todos esses elementos. E quando um elemento sofre uma alteração, todo o conjunto também vai sofrer alteração. Então, enquanto lá no deserto do Saara nós temos um transporte de partículas, que são esses sedimentos, outras regiões estão recebendo esses sedimentos. No caso, as regiões do continente americano e também sobre o oceano, né? Sobre o oceano, também nós podemos ter um aspecto negativo dessa poeira chegando, porque alguns pesquisadores, nas suas linhas de pesquisa, já observaram que determinados locais onde nós temos a presença de corais, eles podem sofrer destruição por causa de determinados elementos químicos que aparecem nessa poeira. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido bastante sobre esse aspecto importante da transformação da paisagem. Abraço a todos, tchau!